tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos ao terceiro episódio do MacniCast. Hoje nós temos um convidado muito especial, Jaime Barbedo, pesquisador da Embrapa Agricultura Digital. E a gente vai conversar hoje sobre agricultura e sobre tecnologia. Jaime, prazer te ter aqui hoje. Se tu puder falar um pouquinho a teu respeito, como introdução. Eu sou pesquisador na Embrapa desde 2011 e desde então eu venho trabalhando com aplicação principalmente de inteligência artificial a problemas da agricultura, principalmente utilizando imagens digitais capturadas seja com telefones celulares, com câmeras, com drones. E até o momento eu venho trabalhando em duas linhas de pesquisa principais. Uma delas é a identificação de doenças em plantas usando imagens e algoritmos de inteligência artificial, e a outra é a contagem de bovinos, de gado em campo, usando imagens capturadas por drones. Em ambos os casos utilizando os últimos modelos, os últimos algoritmos de inteligência artificial. Obrigado, Jaime, pela tua introdução. Eu acho que até antes da gente começar a discutir um pouco essa questão da relação tecnologia com agricultura, se puderes dar uma primeira introdução para o público em relação à Embrapa, a posição da Embrapa, o que ela é e a atuação dela no Brasil hoje? Sim, claro. A Embrapa foi estabelecida há 49 anos, inclusive esta semana é o aniversário de 49 anos da Embrapa, com o objetivo específico de ampliar as fronteiras da agricultura no Brasil, que isso foi nos anos 70, né, ali no começo dos anos 70, por exemplo, a região centro-oeste, a região do Cerrado, não tinha praticamente nada de agricultura. A agricultura estava muito concentrada na região sudeste, na região sul, e o resto do Brasil não tinha agricultura. Então a Embrapa foi constituída para esse objetivo e foi muito bem sucedida. Como a gente vê hoje, a fronteira da agricultura se expandiu Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, inclusive para o Nordeste também. Então temos uma produção de alimentos muito maiores e boa parte dos esforços que foram feitos para isso, tecnológicos mesmo, foram feitos dentro da Embrapa. E hoje a Embrapa possui mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Quase todos os estados do Brasil têm pelo menos uma unidade, né? E dedicadas aos mais diferentes aspectos da agricultura. Temos, por exemplo, unidades que são dedicadas a determinados produtos, por exemplo, Embrapa Soja, Embrapa Trigo, Embrapa Algodão, Embrapa Milho e Sorgo. Então, são diferentes culturas, que são gado também na parte animal, gado de corte, suínos e aves, que é aqui em Santa Catarina. Então, temos diferentes unidades responsáveis por diferentes aspectos da agricultura. E a unidade em que eu trabalho, a Embrapa Agricultura Digital, o objetivo é aplicar tecnologias, computadores e diferentes tecnologias para auxiliar nas diferentes cadeias de produção da agricultura brasileira. Então, a nossa unidade, por exemplo, tem o pessoal de inteligência artificial, que é o grupo em que eu participo, tem o pessoal de geotecnologias, que fazem muito uso de imagens de satélite e de algoritmos para explorar essas imagens de maneira a auxiliar nas mais diferentes coisas que se pode ter com essas imagens. Tem o pessoal de biologia computacional, pessoal de... Bom, enfim, nós temos vários grupos, todos dedicados todos com esse pano de fundo da informática e da tecnologia para auxiliar na agricultura. Um time bastante multidisciplinar, então. Bastante multidisciplinar. Nós temos engenheiros, temos agrônomos, temos matemáticos, temos físicos, temos veterinários, tem todos os... Tá, e isso, inclusive, né, é o teu caso específico, né? Tu é engenheiro, eletricista, com um doutorado em processamento de sinais. E o que te levou a trabalhar na Embrapa? De que forma tu ligou o teu background, o teu conhecimento para ser aplicado na área de agricultura? Foi uma confluência de fatores. Na época eu percebi que a área em que eu estava trabalhando estava meio que se esgotando, que era a área de processamento de áudio e de voz. Era uma área que eu gostava bastante, mas eu percebi que eu comecei a não me interessar muito mais. Eu achei que eu tinha esgotado já aquilo. E, ao mesmo tempo, abri um concurso na Embrapa e com uma das vagas tinha um perfil que eu me encaixava razoavelmente bem. Falei, bom, acho que é uma boa oportunidade, vou prestar. E passei no concurso, então fui para a área que era mais correlata àquilo que eu já fazia antes, foi no começo processamento de imagens. Quando eu entrei na Embrapa, eu ainda não aplicava algoritmos de inteligência artificial. Era mais mesmo métodos clássicos de processamento de imagens.
E a partir daí a coisa foi evoluindo até entrar mesmo nessa parte de inteligência artificial. E no começo eu era muito focado em imagens, bastante, mas agora a gente percebeu que só as imagens muitas vezes não são suficientes para resolver os problemas. Então agora a gente está partindo para outras abordagens que muitas vezes utilizando imagens também, mas também outras fontes de dados e outras maneiras de processar essa informação para conseguir resultados melhores. Perfeito. E nessa questão da tecnologia aplicada à agricultura, considerando que muitas vezes o foco da produção acontece em regiões mais remotas, né? Considerando que a aquisição de dados e vamos dizer, a comunicação desses dados, né? A conectividade também é uma parte importante da tecnologia. Como é que isso se resolve, né? Em relação a regiões remotas? Nós temos um problema grande de conectividade, como você falou, apesar de já existirem várias soluções que não necessitam de conectividade, pelo menos em tempo real, você pode fazer localmente dentro do aparelho, seja o celular ou alguma outra coisa, armazenar ali e depois, quando encontrar uma rede, jogar para a nuvem ou para onde quer que seja mais interessante mandar esses dados. Há sim um gargalo muito grande nessa questão da conectividade e há muitos esforços nesse sentido para melhorar essa conectividade. Inclusive, a gente está formatando um projeto agora que, se tudo correr bem, será aceito pela FAPESP, que é a Agência de Fomento de Pesquisa do Estado de São Paulo, justamente para focar em pequenos produtores, em produtores mais carentes, para levar diferentes tipos de tecnologias para eles, não só as tecnologias baseadas em imagens, mas uma infraestrutura básica mesmo de comunicação, então há vários parceiros, da área de telecomunicação dentro desse projeto. Legal. Então é um esforço concentrado, conectado com parceiros tanto da academia quanto da iniciativa privada, do governo, todos juntos para tentar resolver esse problema e realmente fazer as tecnologias chegarem àqueles que mais precisam, que são os pequenos, porque os grandes produtores, claro, eles também se beneficiam dessas tecnologias, mas eles têm uma estrutura muito melhor para lidar com os problemas do dia a dia. Perfeito, perfeito. E o alcance da tecnologia que a Embrapa hoje está conseguindo gerar e desenvolver através dos projetos de pesquisa e parceria, como é que está sendo esse alcance para o produtor no geral, né? Está todo mundo conseguindo receber essa tecnologia, aplicar essa tecnologia e fazer uso e aumentar a sua produtividade, a sua competitividade usando essa tecnologia ou não ainda? Nós temos já exemplos de algumas tecnologias, por exemplo, a roda do leite é uma tecnologia que o pessoal produtores de leite estão utilizando já na prática. Alguns outros exemplos de tecnologias são utilizados na prática. Mas há muita coisa interessante sendo feita que ainda não chegou naqueles que mais poderiam se beneficiar. E não é por falta de vontade, é que existe um gap aí, existe um obstáculo que a gente precisa superar para fazer as pontes necessárias para chegar ao produtor. Então, a gente na Embrapa faz muitas pesquisas interessantes, muita coisa que pode ser útil, só que muitas vezes a gente não chega num ponto que está prontinha a tecnologia para ser aplicada. A gente precisa de um parceiro normalmente da iniciativa privada, seja uma startup, seja uma empresa grande, alguém que tem interesse em chegar até o fim com aquela tecnologia e levar realmente para o cliente final de uma maneira que todos ganhem. Aquela empresa vai ganhar produzindo e comercializando aquela tecnologia e o cliente final também vai ter um benefício ali. Perfeito, porque não é o foco da Embrapa gerar escala. Não, a Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ou seja, perfeito, a gente está focado na pesquisa e não em levar o produto até o final, embora algumas vezes até leve, mas na maioria das vezes não é esse a ideia. A ideia perfeito, é que os parceiros da iniciativa privada façam esse passo final para o mercado. Não, ótimo. E eu acho que esse é o nosso gancho para falar da nossa parceria, né? Então, eu acho que é importante agora a gente falar um pouquinho, e aqui eu vou só me dirigir ao público para explicar que a Macnica está desenvolvendo um projeto com a Embrapa, especificamente com esse objetivo de impactar justamente a produtividade da agricultura brasileira, utilizando algumas tecnologias extremamente disruptivas. A gente vai, na verdade, dando aqui já um spoiler, a gente vai ter um outro episódio só para falar sobre essa tecnologia, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a aplicação e como que a gente montou esse modelo, né? Falar um pouquinho, então, acho que talvez valha a pena falar sobre a motivação, né? Como que a gente começou a conversar sobre isso. Então, existe um problema que é justamente a questão da identificação de doenças em plantas. No caso, a gente começou a trabalhar com soja, né? Uhum. E a detecção automática dessas doenças não é uma coisa simples de se fazer. Não é. Então,
como você comentou, a questão da detecção de doenças em plantas usando as imagens é uma coisa que é bastante necessária, principalmente na questão do scouting, de você monitorar a propriedade e descobrir o mais cedo possível um foco de uma doença e então atuar em cima dela para evitar prejuízos. A gente vem conseguindo resultados muito bons usando só imagens, mas é um pouco ilusório a gente achar que só porque a gente conseguiu um modelo que conseguiu bons resultados e uma base de imagens que é relativamente limitada, que você vai conseguir fazer aquilo funcionar em campo. Então, claro, como primeiros passos, isso é bastante animador. A gente sabe, realmente, usando imagens, usando a inteligência artificial, você consegue chegar a resultados interessantes. Mas o ambiente agrícola é muito variado. Há uma série de fatores que introduzem variações nas imagens, seja a iluminação, seja o tipo de planta, a situação geográfica, o clima no dia, se está nublado, se está sol, a cultivar considerada, as doenças, se há várias doenças simultâneas ou não. Então, se você não treina um modelo baseado em imagens para reconhecer esse monte de diferentes condições que você tem, ele vai falhar na prática. Certo. E aí a gente tem a figura do especialista, né? Porque a Embrapa ela trabalha justamente com o apoio de profissionais que conhecem essas áreas, vamos dizer, da biologia, né? Da agricultura, com vamos dizer, um nível acima da média, né? E então esse especialista ele é capaz de fazer mais do que hoje o algoritmo ou a máquina é capaz de fazer, certo? Sim, pela experiência que ele tem de ir a campo e ver as diferentes formas que a doença... Porque às vezes a gente imagina a doença, ela sempre vai aparecer mais ou menos do mesmo jeito na planta. Não, ela aparece de vários jeitos diferentes, depende da severidade, depende da maneira como a infecção aconteceu. Então, o especialista com essa... A mente humana tem uma capacidade muito interessante de extrapolar. O algoritmo baseado em imagens também tenta extrapolar, mas geralmente a extrapolação não é das melhores. Então, perfeito. Então é isso que acontece. Se a gente for aplicar esses modelos que a gente desenvolveu e na prática, ele vai errar muitas vezes por conta dessa variação. Então é aí que entrou essa parceria que a gente fez com a Inerai, a empresa israelense, né, que a tecnologia deles usa eletroencefalograma, então sinais cerebrais que são capturados através de eletrodos para capturar o processo que um especialista tem, o processo mental mesmo, o processo cerebral que o especialista adota para fazer o reconhecimento dessas plantas. Então, gerar um modelo a partir disso para, entre aspas, criar um cérebro artificial. É claro, o nível de complexidade é muito menor do que um cérebro real, mas, de fato, ele consegue capturar o que o especialista está vendo e as ondas cerebrais que ele gera quando ele percebe uma doença ali. Isso é muito interessante porque esse modelo consegue capturar um pouco dessa capacidade de extrapolação que as pessoas têm. Então, quando entra uma imagem que tem características um pouco diferentes daquelas que foram utilizadas para o treinamento do modelo baseado em imagens, muitas vezes ele é capaz de extrapolar e de dar uma resposta que realmente seja mais próxima da realidade. Perfeito. E porque a tecnologia da Inerai, que a gente está trazendo com exclusividade aqui para a América do Sul, e é parceiro nosso global, claro, mas aqui para a América do Sul, acho que a grande vantagem é que ela consegue, através da aquisição desses sinais cerebrais e da interpretação desses sinais cerebrais, ajudar a retreinar, né, o algoritmo de inteligência artificial para expandir justamente essa capacidade de extrapolação que é limitada na abordagem tradicional de treinamento. Exatamente. Não apenas ele consegue fazer essa extrapolação e dar uma resposta melhor a imagens que não estavam inicialmente, como ele consegue identificar as imagens que são mais problemáticas, que causam mais problemas para o modelo baseado em imagens realmente acertar. Ele percebe essas imagens e ele usa o cérebro dos especialistas para fazer um retreinamento desse modelo e aos poucos ir melhorando ele cada vez mais até que se chegue num modelo que realmente seja capaz de abarcar a maior parte das condições que são encontradas na prática. Perfeito, perfeito. E do ponto de vista de aplicação prática, a gente, na verdade, esta semana, a gente botou para frente justamente essa primeira etapa de juntar os especialistas com a tecnologia de Brain Tech, de aquisição de sinais cerebrais, né? E a gente, então, passou 2 dias aqui na Macnica fazendo esse preparo e essas leituras e esse retreinamento de algoritmo. E o
o resultado foi mais do que satisfatório, né? Foi mais do que satisfatório. Exatamente aquilo que a gente esperava que essa tecnologia fizesse, que era pegar essas imagens que são problemáticas e dar uma resposta primeiro, mais correta do que o modelo baseado em imagens, mas também falando, ó, essa aqui é a resposta, mas eu não tenho muita certeza. É uma imagem com um alto grau de incerteza. Então você não tem uma confiança muito grande naquilo. Ou seja, vamos usar essa imagem de novo e retreinar o modelo e ensinar o modelo. Ó, essa aqui é uma imagem problemática. Aprende melhor aí, porque você não tá sabendo lidar com essa imagem. E funcionou exatamente dessa maneira, exatamente o que a gente esperava. É claro, esse aqui é um primeiro passo, uma base de imagens relativamente limitada, com apenas 2 doenças. É uma base de soja, né, de doenças de soja, ferrugem e o oídio. São doenças mais comuns ali na soja, então a gente usou esse como uma prova de conceito. Só que como prova de conceito funcionou muito bem, e agora a ideia é a gente expandir essa base de imagens e ir retreinando esse modelo. Fantástico. Então a gente vai replicar isso agora para outras doenças também, né? Para permitir não só a identificação, né, do saudável ou doente, mas até de classificação. Isso à medida que a gente vai evoluindo com esse trabalho em conjunto. Mas para isso a gente vai precisar de muito mais dados, né? Muito mais imagens. Exatamente. Esse é o grande gap, são os dados. A gente precisa de dados que sejam representativos da realidade para ensinando esses modelos a como lidar com a situação prática. Perfeito. E uma, 2, 3 pessoas só não vão ser capazes de coletar a quantidade e a variedade de imagens que a gente precisa. A gente vai precisar de parceiros na ponta mesmo, proprietários rurais, pessoas que estão ali e que tenham, pelo menos nesse primeiro momento, que tenham esse interesse por tecnologia e que gostariam de participar do desenvolvimento de uma tecnologia tão interessante como essa desde o começo. Essas pessoas terão um papel extremamente importante para a gente conseguir realmente expandir essa base e chegar a modelos mais robustos. Perfeito. E a gente daí extrapolando isso para o futuro e para um resultado final, que a gente quer enxergar ou chegar num ponto onde a gente tem um algoritmo que tenha uma capacidade de previsibilidade muito boa, muito acima do que a gente teria conseguido apenas com o processo tradicional de treinamento, porque justamente a gente está usando o cérebro dos especialistas para ajudar a treinar esse algoritmo, né? Então, a grande vantagem aí é que com esse algoritmo pronto, né, ainda que o pronto signifique que ele vai ser sempre atualizado, a gente consegue escalar a capacidade desses especialistas de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, quem precisar desse apoio, a gente está falando de, sei lá, centenas de milhares ou milhões de produtores no Brasil, não vão ter mais esse gargalo, essa dificuldade de acesso aos especialistas, porque a gente tem como replicar, multiplicar, escalar isso através do software, de um algoritmo que pode, por exemplo, estar na palma da mão numa câmera ou num celular, né? E isso vai beneficiar não só aqueles que não têm acesso imediato a um especialista, mas mesmo aqueles que têm acesso a um especialista, o especialista não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo de uma propriedade. Perfeito. E com uma tecnologia como essa, você, por exemplo, pode colocar câmeras no maquinário agrícola, ou numa moto, ou num drone, ou em alguma máquina ali que vá passando por dentro da lavoura, e ele vai identificando locais em que há um potencial problema e, inclusive, pode georreferenciar aqui e falar, ó, aqui tem problema. Se ele não conseguir dar uma resposta categórica, ele fala pelo menos, ó, tem um problema ali, vá lá. Então, e só essa informação já é extremamente valiosa. Porque ao invés da pessoa ter que cobrir a propriedade inteira, que às vezes é muito grande, ele tem exatamente os locais que ele precisa observar para identificar o problema e, então, tratar do problema da maneira adequada. Perfeito. E o objetivo disso, obviamente, vai ser aumentar a produtividade, o yield, né, o resultado final da produção. E diminuir a aplicação de defensivos agrícolas também, porque hoje Perfeito. o que é feito muito é aplicado antes de acontecer o problema, para se ter certeza de que não vai ter. Então, aplica-se. É ruim em todos os sentidos, porque o proprietário gasta mais, gasta com defensivos que talvez não precisassem ser aplicados. É ruim para o meio ambiente, porque você está envenenando, é ruim para o alimento em si. Então, todos ganham se a gente conseguir um uso mais racional desses defensivos, de maneira a tratar o problema realmente que está ali e não ser tão... Perfeito. haver tanto desperdício. Né? Perfeito. Eu gostei muito foi da reação justamente dos especialistas utilizando o sistema, porque para eles pareceu um pouco
ficção científica, né? Fazer a leitura das ondas cerebrais deles, mas impressionante como realmente o resultado ele aparece, né? Na hora. E eu acho que para fechar eu queria perguntar para ti, assim, do ponto de vista de médio e longo prazo, o que tu enxerga, o que tem para frente aí na tecnologia para a agricultura? Onde é que a gente consegue melhorar ainda mais, se tornar ainda mais importante, relevante e competitivo no mercado? Bom, essa conversa que a gente teve aqui hoje mostra o quanto a tecnologia evoluiu a ponto de a gente poder dizer que a maioria dos problemas podem ser resolvidos com tecnologia, seja baseada em imagens ou em ondas cerebrais ou baseadas em inteligência artificial, porque no final das contas tudo isso acaba caindo dentro da rede ali da inteligência artificial. O grande gargalo hoje, a gente só não vê mais essas tecnologias em campo, mais pessoas sendo beneficiadas, é a questão dos dados mesmo. Como a gente comentou aqui várias vezes, a gente precisa de mais dados em melhor qualidade, e esse é um problema não só nesse problema específico das doenças em plantas. Vários outros aspectos dentro da cadeia da agricultura, dentro das diferentes cadeias produtivas, precisam de dados de qualidade. E a gente não tem o luxo de uma Google, de um Facebook que conseguem nos dar dados de milhões, bilhões de pessoas ali todos os dias e tem uma infinidade. A dificuldade de coletar dados em campo é muito maior. Então, de novo, a gente tem que bater na tecla. A gente precisa do produtor, precisa de gente que tenha essa visão, que goste da tecnologia, goste de ver as coisas evoluindo, ajudar a gente a fazer essa coleta desses dados. E existe algum tipo de iniciativa ou visão, pelo menos, de aproximação do produtor com a tecnologia, com o conceito da tecnologia? Inclusive esse projeto que eu comentei agora há pouco da questão da conectividade, um dos aspectos é educação. Educar o produtor mesmo sobre a tecnologia, porque principalmente em produtores menores, produtores em áreas mais isoladas, às vezes, embora quase todo mundo tenha um celular hoje em dia, usar uma tecnologia às vezes não é tão simples para eles. Então, esse processo de educar e de educar o que é possível, o que não é possível, para onde a tecnologia está evoluindo, isso é tudo muito importante para alinhar expectativas. Porque um exemplo interessante são os drones. Quando os drones apareceram, todo mundo vai resolver tudo no mundo. E eles realmente são uma ferramenta muito valiosa, só que eles não resolvem tudo. E há um desalinhamento de expectativas. As pessoas têm uma expectativa acima do que realmente a capacidade desses equipamentos tem. E isso às vezes é ruim, porque eles sempre se decepcionam com a tecnologia. Às vezes é uma tecnologia boa, mas só faz isso, e era uma tecnologia que provavelmente poderia beneficiar ele. Então tem que haver esse alinhamento de expectativas para que as pessoas realmente possam fazer o uso e possam apreciar as tecnologias que estão aparecendo e possam usar de maneira adequada. Perfeito. E programas como esse, parcerias como essa que a gente está fazendo, acho que tem justamente esse foco de aumentar ainda mais o impacto da tecnologia na agricultura e, de certa forma, a gente precisa desse engajamento, né, do produtor para conseguir avançar mais e gerar melhor resultado. Sem dúvida, o produtor não é só um cliente, é um parceiro nosso. A gente tem que tratar como parceiro, desde o começo a gente quer tecnologia que também sejam úteis para eles, porque se eles participam desde o começo, isso aqui não vai ser útil para a gente, mude aqui, isso é importante. Esse feedback é importante, não só a coleta dos dados, mas o feedback de se a tecnologia realmente está caminhando para onde eles esperavam e gostariam ou não. Perfeito, maravilha. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E é um prazer enorme. Gente, esperamos em breve estar trazendo mais novidades para vocês. Obrigado por assistir. Se você gostou desse episódio e justamente da relação entre agricultura e tecnologia, não pode perder o próximo episódio. A gente vai falar em detalhes justamente dessa tecnologia disruptiva da InnerEye de BrainTech. E a gente vai entrar em detalhes, vai conversar justamente com um dos engenheiros que ajuda a desenvolver esse produto e mostrar exatamente como que ele pode impactar diversos mercados através da conexão entre o cérebro humano e os algoritmos de inteligência artificial. Até lá! Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.